de falar, nesse primeiro momento do meu discurso, da data de hoje, a data em que se comemora a abolição da escravidão no nosso país. Começo por lembrar, senhora presidente, o que dispõe a Lei 11.597, de 29 de novembro de 2007. Essa lei estabelece que serão registrados no Livro dos Heróis da Pátria os nomes dos brasileiros ou grupos de brasileiros que tenham oferecido a vida à pátria para sua defesa e construção, com excepcional dedicação e heroísmo, os nomes que merecem figurar para a lembrança perene do nosso povo. Apresento hoje à mesa do Senado, senhora presidente, um projeto de lei que visa inscrever nesse livro, o Livro dos Heróis da Pátria, o nome de Luiz Gama. Luiz Gama foi um dos personagens mais fascinantes da história do nosso país. Ele nasceu em 1830, em Salvador, na Bahia, e era filho de uma africana livre, Luísa Maim, que, não obstante ser livre, por ter sido alforriada, foi uma das principais figuras da revolta dos malês. Era filho de Luísa Maim com um branco de origem portuguesa. Implicada na revolta dos malês, Luísa Maim foi exilada e seu filho, Luiz, foi vendido como escravo pelo seu próprio pai e levado para o Rio de Janeiro e, em seguida, para São Paulo. Em São Paulo, Luiz Gama foi comprado pelo alferes Antônio Pereira Cardoso, proprietário de uma fazenda no município de Lorena, na zona de expansão do café no Vale do Paraíba, do meu estado. E ali, nesta casa, ele conheceu Antônio Rodrigues do Prado Júnior, que o ensinou a ler e a escrever. Mantido ilegalmente na condição de escravo, pois sua mãe, do ponto de vista legal, era livre, Luiz Gama fugiu da propriedade cujo dono o escravizara e ingressou no Exército Brasileiro. Depois de alguns anos no Exército, deu baixa em 1854 e, em seguida, se engajou na Força Pública de São Paulo. Em 1850, Luiz Gama encontrou a sua verdadeira vocação, o direito. Matriculou-se na Faculdade do Largo de São Francisco e, por ser negro, enfrentou hostilidade de professores e alunos, mas persistiu como ouvinte, aprendendo nas aulas da Faculdade de Direito do Largo São Francisco o que viria a ser para ele uma arma extraordinária no combate à escravidão. Me refiro, senador Pedro Taques, à figura de Luiz Gama. Luiz Gama, na década de 60 do século XIX, destacou-se como jornalista, colaborou em diversos periódicos liberais, progressistas, abolicionistas, projetou-se na literatura em função dos seus poemas, especialmente os seus poemas satíricos, tornou-se uma figura enormemente popular na cidade de São Paulo. Ele é conhecido como poeta, expoente da segunda geração do romantismo brasileiro, embora na época tivesse enfrentado também, certamente em função da cor da sua pele e do teor das suas manifestações, a oposição dos acadêmicos conservadores. Luiz Gama foi um dos maiores líderes do abolicionismo brasileiro e defendeu os escravos no foro, perante a justiça, ao sustentar a ilegalidade da escravidão. Uma vez que a escravidão no Brasil, vejam a hipótese
hipocrisia sob a égide da qual esse país, em grande parte da sua história, foi construído. A escravidão era considerada ilegal desde 1831. Eis que essa era uma das condições para que a Inglaterra reconhecesse a independência do Brasil, a decretação da ilegalidade da escravidão. Não obstante, a escravidão só foi abolida legalmente, apesar de ser ilegal, em 1888. Pois bem, Luiz Gama sustentava perante os tribunais que a escravidão era ilegal e conseguiu a liberdade de mais de 500 escravos. E além de atuar como tribuno do foro, no foro, Luiz Gama, em colaboração contra o grande abolicionista paulista, Antônio Bento, que organizou com Luiz Gama e outros abolicionistas da Faculdade de Direito um movimento clandestino chamado os Caifazes, organizava a fuga dos escravos que viviam nas fazendas paulistas e que, conduzidos pelo movimento dos Caifazes, iam encontrar refúgio num grande e enorme quilombo localizado em Santos, o quilombo do Jabaquara, do qual hoje é uma remotíssima lembrança. Ele fundou com Rui Barbosa o Jornal Radical Paulistano, em 1860. Liderou, em 1880, o movimento da Mocidade Abolicionista Republicana. Foi amigo de Rui Barbosa, foi amigo de Joaquim Nabuco, influenciou grandes figuras como Alberto Torres, Raul Pompeia, Américo de Campos e morreu em 1882, antes de ver concretizado o seu sonho da escravidão, da abolição. O seu cortejo fúnebre nas ruas de São Paulo, dirigindo-se ao cemitério da Consolação, onde está sepultado, junto com seus ancestrais, no mesmo cemitério onde estão sepultados os seus ancestrais, senador Pedro Taques, o seu cortejo fúnebre pode ser comparado ao cortejo fúnebre que levou Victor Hugo ao Panteão na França. Tudo o que havia de mais avançado, de mais moderno, de mais vanguardista, de mais progressista na cidade de São Paulo se reuniu para homenagear Luiz Gama. Hoje é nome de uma rua em São Paulo. Não diria uma rua modesta, uma rua importante no Cambuci, mas merecia, pela sua grandeza, pela marca que deixou na história, pelo fato de ter se valido do direito para combater a ilegalidade e a vergonha da escravidão, merece ser inscrito no livro dos Heróis da Pátria. E é, nesse sentido, o projeto que estou apresentando, que estou encaminhando hoje à presidência do Senado. Ouço a parte do senador Cristóvão Buarque. Eu quero, em primeiro lugar, parabenizar que o senhor tenha trazido esse assunto no dia de hoje, 13 de maio. Creio que hoje o senador Requião já falou também, mas, além disso, a sua iniciativa de colocar o Luiz Gama no livro dos heróis. Na verdade, a gente deveria colocar todos os abolicionistas, aqueles que realmente se destacaram lá no livro. Eu tenho uma proposta colocando Joaquim Nabuco. E eu creio Eles vão se dar bem lado a lado nesse livro. Eles vão se dar bem. Foram amigos lutaram em vida. Mas o senhor lembrou uma coisa que é verdade. Todos os lugares falam que a procissão fúnebre do Gama, dizem que foi a maior que se fez até aquele tempo no Brasil e talvez a maior até hoje proporcionalmente à população. Verdade. O que mostra não apenas a importância da sua figura, mas também a oportunidade da luta pela abolição já naquele momento, 6 anos antes da abolição ser concluída aqui nessa casa. E foi a última vez, eu acho, que o povo da tribuna jogou flores nos parlamentares, quando aprovaram a Lei Áurea. Então, parabéns, e eu gostaria que esse projeto fosse analisado da maneira mais rápida possível, para que possamos, com o nome dos Gama no Panteão dos Heróis, nossas crianças saberem que ele existiu, saberem quem ele foi, e tomarem como exemplo
de um homem que soube lutar por uma causa humanista e a favor do seu país. Se Vossa Excelência me der a honra, senador Cristóvão Buarque, de compartilhar comigo a autoria desse projeto, eu, antes de protocolar, passo às mãos de Vossa Excelência. Senador Pedro Taques. Aloísio, quero cumprimentá-lo pelo projeto e pela fala, dizer que nós, brasileiros, somos useiros e vezeiros em esquecermos aqueles heróis que, em algum momento histórico, defenderam uma causa. Uma causa. Quantos historiadores nós planteamos? Quantos físicos, matemáticos, poetas? Infelizmente, nós guardamos a fotografia apenas de determinados desportistas de determinados segmentos. Nada contra. É bom que assim seja feito. Estes são os heróis, são aqueles que as crianças com eles sonham e querem ser iguais. As crianças querem ser iguais. Isto mostra que um país, um Estado, uma nação que não tem heróis, que não guarda na memória aqueles mais importantes dos seus filhos, é um país que não se preocupa com o passado. Ao não nos preocuparmos com o passado, é possível que nós não tenhamos um futuro que nós todos sonhamos. Eu quero me associar a Vossa Excelência e dizer que o Luiz Gama, literato, poeta, político, jornalista, defensor dos direitos civis, como se denominava naquele momento histórico, precisa ser lembrado, não em nome apenas de uma rua importante do Cambuci, não apenas o nome de uma rua, mas que o cidadão mais simples saiba de sua existência. O que ele fez naquele momento histórico para que nós pudéssemos chegar neste momento histórico com a sensação de que vivemos em uma nação. Parabéns pelo discurso e pela lembrança, nesta data significativa da libertação dos escravos. Vossa Excelência fez referência que antes disso já era ilegal, mas nós concretizamos em 1888, isso restou concretizado. E neste momento histórico, nós precisamos fazer uma reflexão. A libertação dos escravos, a proibição da escravidão, ela teve consequências? Quais consequências hoje? E será que hoje nós ainda não teríamos uma forma de discriminação que nos faz ainda muitos escravocratas? Lembremos que a legislação sobre cotas foi votada recentemente nesta casa. Lembremos que a PEC das domésticas foi votada recentemente nesta casa. Lembremos que o Código Penal e a Lei das Contravenções Penais fala ainda de vadiagem, que são resquícios históricos daquele momento escuro da nossa história. Parabéns pela vossa fala. Agradeço imensamente a parte de Vossa Excelência, senador Pedro Taques. Senadora Luiz. Veja, Vossa Excelência, como realmente se procura encurtar a memória que já é curta. O hino à República, que é de 1889, diz o seguinte: já nem cremos que escravos outrora tenha havido em tão nobre país. Outrora era um ano antes. Pois não. Senador, não é fazer parte apenas para registrar que Vossa Excelência fala como usando o tempo da liderança e o tempo bem menor e sem a parte, mas, entretanto, hoje nós estamos num dia tranquilo e Vossa Excelência continue à vontade o pronunciamento muito importante, num dia muito importante também que vivemos hoje. Apenas para cumprimentá-lo, senador. Agradeço a benevolência de Vossa Excelência, senadora Vanessa Graziotin, mas eu não poderia deixar de falar também um pouco sobre a atualidade. E a atualidade é uma atualidade preocupante. Volto ao tema que já foi que também já foi muitas vezes versado pelo senador Cristóvão Buarque, que é o tema da economia do nosso país, a situação econômica do nosso país. Eu já havia ocupado a tribuna para falar da inflação, por ocasião em que foi registrado o IPCA acumulado nos últimos 12 meses de 6,59%, ou seja, acima do teto do Conselho Monetário Nacional.
Registrei também uma crescente desconfiança da população brasileira em geral quanto ao recuo dos preços. E não apenas os agentes do mercado, aqueles operadores do mercado, os empresários, mas das famílias, especialmente das famílias mais modestas, que sentem já hoje, dolorosamente, no bolso, o aumento dos preços dos gêneros de primeira necessidade e dos serviços aos quais essas famílias usualmente recorrem. Infelizmente, o governo não tem conseguido reagir à altura da gravidade do problema. Independentemente dos protestos de obstinação, de persistência, de intolerância com a alta de preços que foram emitidos pela Presidente da República, pelo ministro Mantega, infelizmente, o que eu vejo do lado do governo é apenas o tratamento do curto prazo, numa ótica míope, numa navegação de cabotagem, sem enxergar o amplo horizonte, sem traçar uma estratégia consistente, não apenas para combater a inflação e suas causas, como também para colocar o Brasil no rumo do crescimento. Pois nós temos hoje a conjugação de duas situações extremamente nefastas e preocupantes: inflação alta e Produto Interno Bruto, PIB, raquítico. Nós já tratamos também do rombo recorde registrado nas contas externas. Mas, repiso, o déficit mais do que dobrou no primeiro trimestre desse ano, saltando de 12 bilhões de dólares para 24,9 bilhões de dólares. É o pior resultado desde que se tem esse tipo de registro nas contas públicas brasileiras em 1947. No acumulado em 12 meses, o déficit em conta corrente somou 2,9% do PIB. E há já quem considere que o investimento não cobrirá o buraco das contas externas do país este ano, pois os investimentos estrangeiros que vinham financiando o déficit em transações correntes foram 11% menores que no primeiro trimestre do ano passado. O Ministério do Desenvolvimento divulgou recentemente que a balança comercial brasileira apresentou um déficit de 994 milhões em abril, o pior resultado já verificado desde meados da década de 90. E o acumulado no ano, o resultado negativo já chega a 6 bilhões e 200 milhões de dólares, outro recorde negativo. E se nós olharmos a composição do nosso comércio exterior, senadora Vanessa Graziotin, Vossa Excelência, que é uma das mais atuantes figuras da nossa Comissão de Relações Exteriores, se lembra que a cada vez que vamos sabatinar alguém que é candidato, né, a aprovação do Senado para assumir o posto de embaixador em algum país, sempre recebemos uma informação sempre competente, minuciosa, do Itamaraty. E entre as informações está lá o movimento das transações comerciais do Brasil com aquele país. Não importa o país, qualquer que seja o país, desenvolvido, subdesenvolvido, da África, na Ásia, na América Latina, sempre a pauta das exportações brasileiras é invariavelmente a mesma: produtos primários. O Brasil é um grande exportador de produtos primários, é ótimo que assim seja. Mas nós não podemos nos esquecer que as contas externas do Brasil refletem também um fenômeno dramático, que é a desindustrialização do Brasil. A grande conquista do povo brasileiro no século passado, no campo econômico, que foi a industrialização, a criação de um sistema industrial relativamente integrado no nosso país, está sendo desmantelado, sob a égide de um partido que se diz dos trabalhadores e que tem como sua principal figura alguém que foi líder dos trabalhadores da indústria paulista. Está promovendo a desindustrialização do nosso país. Há 25 anos atrás, a indústria de transformação brasileira correspondia a 25% do PIB. Hoje, ela corresponde a menos de 15%. Isso tem um reflexo brutal na nossa competitividade, tem um reflexo brutal na capacidade de inovação do nosso país,
tem um reflexo brutal na qualidade dos empregos que são gerados, e o Brasil vai ficando para trás. Em entrevista concedida ao Valor Econômico, o secretário do Tesouro, que parece que está prestes a mudar de lugar, o senhor Arno Augustin, em outro tema, o tema da austeridade fiscal, anunciou que o governo já não assume mais nenhum compromisso com a austeridade. Ou seja, o governo parece que vai deixar de lado a meta do superávit fiscal, que é de 3,1% do PIB. Parece que vamos começar a aceitar a criação de uma banda para cima e para baixo para escapar dos constrangimentos do estabelecimento do superávit fiscal, que foi um dos pilares da recuperação econômica e da solidez econômica que o nosso país, por muitos anos, pôde ostentar a partir das reformas empreendidas por Fernando Henrique Cardoso. O que se anuncia, segundo a expressão do jornal O Estado de São Paulo, a expressão é dele, não é minha, é do editorialista do Estado de São Paulo, geralmente comedido nas suas palavras. É o que o austero Estadão denomina de gandaia fiscal. Senhora Presidente, senhores senadores, eu poderia enveredar também para a exploração desse tema, da situação fiscal do país, em que se verifica uma queda da arrecadação, resultado da queda da atividade econômica, mas também das políticas de desoneração, que não se acompanha da necessária e que seria desejável correspondente no corte de gastos públicos. Isso leva à deterioração também preocupante da situação fiscal do nosso país. A senadora Vanessa Graziotin, senadora Thaís, já me chamou a atenção dizendo que eu não posso conceder a partes falando pela liderança. Mas como Vossa Excelência vai ocupar a tribuna logo mais, tenho certeza que Vossa Excelência poderá, com muito mais competência que eu até, se aprofundar nesse tema. Eu lamento, infelizmente, pois fui chamado senador Aloysio, para não soar como discriminação, vamos ouvir o senador Vamos ouvir o senador Ataídes. Muito obrigado. Vossa Excelência, como sempre, Vossa Excelência, é um cavalheiro, um gentleman, um excelente colega. Muito obrigado, senador Ataídes. Presidente. Não que a senadora Vanessa Graziotin não seja. Muito obrigado, presidente Jucá, e o nosso nobre líder, senador Aloysio. Senador Aloysio, quando eu vejo na televisão o governo descrever a situação socioeconômica desse país de uma forma tão convincente que, às vezes, eu percebo que o nosso país está num céu de brigadeiro. Está navegando em águas perenes. Mas a verdade não é esta, senador. Vossa Excelência, com muita sabedoria e precisão, colocou agora na sua fala, de uma forma tão perfeita, a verdade sobre os nossos números. E a contabilidade é uma coisa magnífica. É a famosa partida dobrada, aonde os números, eles não mentem. Né? Já dizia o Itamar Franco, nosso brilhante Itamar Franco, os números não mentem. E o quadro não é burro. Só para se ter uma noção, em 2002, a dívida da União, senador, era de 641 bilhões de reais. 12 anos depois, essa dívida hoje já ultrapassou 2 trilhões de reais. Veja só, 641 bilhões, 12 anos depois,
2 trilhões de reais. A nossa folha de pagamento da União, de 64 bilhões, hoje ultrapassou os 210 bilhões. E agora, com esse novo ministério, que eu não consigo entender e captar essa ideia, uma vez que já tem um punhado de empresas, de órgãos, presidente, já incumbido de dar esse suporte às pequenas e médias empresas. Mas, resumindo o seguinte, senador, desemprego é uma preocupação enorme que eu tenho. Nós estamos hoje com desemprego abaixo de 6%, mas em permanecer essa economia da forma que se encontra, os nossos empresários amargando prejuízos mês a mês, o resultado será um só, vai ser a demissão. Aí sim, aí vai acender a luz vermelha no governo. Vossa Excelência também disse sobre a balança comercial, as nossas exportações. Menos exportação, mais dívida externa. Era só isso que eu queria colocar. Agradeço a Vossa Excelência a parte. Vossa Excelência se refere ao que se vê na televisão. Pois eu assisti no final da semana um programa de propaganda do PT. Como Vossa Excelência bem lembrou, a maravilha das maravilhas, céu de brigadeiro. Mas logo em seguida veio o Jornal Nacional. E aí o que se viu foi inflação, foi estrangulamento da nossa infraestrutura, foi a violência nas grandes cidades, enfim, os problemas, a corrupção, enfim, os problemas que o brasileiro enfrenta no dia a dia e que, de alguma forma, vão se manifestar quando tivermos diante de nós as eleições para que o povo brasileiro promova uma mudança de rumos com seu voto, uma mudança de rumos no nosso país. Muito obrigado.